Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui à página do Vitor Inquieto, um ambiente onde a gente fala de gestão, de governança, de processos, de operações, de tudo mais que envolve o nosso ambiente corporativo. O papo hoje é muito legal, nós vamos falar por que que o dinheiro não aparece no seu caixa, né? Por que que você às vezes enxerga que a empresa dá lucro e muitas vezes esse lucro não está na sua mão, você não consegue ver a cor desse dinheiro. Então, para você que está chegando aqui agora, já peço a você que se inscreva, curta e compartilha esse material, né? Se inscreve na nossa página, ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas cada vez mais. Beleza? Então vamos ao tema e vamos bater um papo direto. Então, galera, o que é que a gente precisa, em primeiro lugar, entender? Entender que existem três grandes documentos, mães, né, que nos dão apoio a fazer uma gestão, né, mais aprimorada. Eu estou falando do balanço, estou falando da DRE e estou falando do, do DFC, né, do demonstrativo fluxo de caixa. Qual a grande diferença de todos eles, né? Vamos falar de uma forma mais grosseira, de uma forma mais ampla. Eu não sou contador, não sou financista. O que eu quero trazer para vocês é a visão de empresário, a visão de executivo, a visão de um cara que entende os indicadores, entende os números e busca isso como instrumento para você buscar atingir então os seus objetivos. O grande problema é que o documento chamado DRE é um documento econômico. Ele vai te mostrar a capacidade do negócio em ser lucrativo ou não, né? E ali a gente tem alguns marcadores, a gente tem alguns indicadores, como por exemplo o EBITDA, que é o lucro operacional. No lucro operacional, as instituições financeiras ou pessoas que vierem aportar dinheiro em você, fazer um valuation, é ali que elas olham a sua capacidade do negócio em gerar grana, em ser operacionalmente eficiente. E isso parece um tabu, mas não é. Se você entende um documento simples como a DRE, que ele é subdividido ali basicamente em receitas, né? Tira as despesas ligadas à receita, você tem faturamento líquido. Abaixo disso, você tem o seu CMV, que é o custo das suas mercadorias ou o custo do seu serviço. Descendo, você vai ter as suas despesas, né, fixas e variáveis. Por fim, você tem o seu lucro operacional, que é o seu EBITDA. Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter aí amortizações, depreciações, algumas despesas financeiras e o final da última linha, seu lucro líquido. Mas por que que é importante entender cada diferença dessa? Primeiro, você vai lá na receita, você entende que é onde você tem potencial de negócio, né? Quanto eu precifico, qual é o meu portfólio, como é que eu atendo meus clientes. Você precisa entender o seu custo direto em relação a esses produtos para você entender qual é a sua rentabilidade bruta. Porém, a gente precisa lembrar que existem despesas. Quem tem uma operação física, por exemplo, sabe que tem logística, tem caminhão, tem uma série de outros elementos que impactam diretamente. E que ainda assim, voltando ao assunto da RE e DFC, mesmo você fazendo toda essa análise na última linha está dando resultado, você pode não ver esse lucro no demonstrativo fluxo de caixa, que nada mais é do que a movimentação de entradas e saídas. Mas por quê? Um grande problema, galera, que a galera se passa bastante, é não ficar atento aos prazos de pagamento, né? O documento de DRE, ele é um documento de competência. Então, imagina você que eu faço uma venda, eu emito uma nota, e essa nota, ela é emitida hoje, mas o cliente, ele vai me pagar em 3 parcelas. Então, o meu recebimento financeiro vai ser a primeira nesse mês, a segunda no próximo mês e a terceira no mês subsequente. E aí que a galera, né, se passa, porque na DRE vai estar mostrando um lucro, né? Foi realizado um lucro, foi realizada uma venda e as despesas ali foram cobertas tranquilamente. Porém, esse dinheiro não entrou no caixa. E aí começa a grande confusão. Imagina você, vou dar um exemplo aqui que foi historicamente da minha vida, né? Um grande varejo de material de construção. Quando você pega 5, 6, 7, 10, 20 lojas, quando você pega movimentações financeiras com 50, 60, 100 fornecedores, quando você pega milhões de transações, milhares, né, de transações feitas a clientes, cartão de crédito, cada venda com uma condição de pagamento. O seu software, né, o seu RP, ele deve te dar isso de forma estruturada, segmentando ali por dia de pagamento e, obviamente, já mais ou menos montar um fluxo. Onde é que a galera se passa, ela não organiza esse fluxo. Aí às vezes consegue um desconto bacana com o fornecedor, antecipa o prazo, mas esquece que aquela segmentação de produto, ele está vendendo parcelado no cartão para o cliente. Aí falta o dinheiro, o que é que ele faz? Ele vai lá para a instituição financeira e pede um negócio chamado antecipação, que ó, custa muito caro, muito caro. E aí a gente começa a fazer um negócio chamado bola de neve, né? Pra você entender um conceito simples. Dinheiro tem valor no tempo. Quem entende esse jogo vai virar o negócio tranquilamente, porque vai conseguir fazer as projeções, entender o custo médio mês. Pensa você que a inflação do Brasil hoje, você tem que considerar no mínimo um custo de 1% ao mês, né? Se você recebe
esse dinheiro em 3, 4 parcelas, você precisa entender que seu dinheiro está onerando nesse percentual, mas também é um condicionante de mercado que você efetivamente precisa se adequar. O que que a gente faz quando a gente tem problemas, dessa magnitude, né, problemas de caixa? O que a gente faz é estruturar o recebimento, né, então, se eu não consigo estruturar meus prazos de pagamento frente aos de recebimento e fazer um casamento onde eu crie ali, eh eh um caixa adequado, eu preciso estruturar uma dívida para bancar, mas entendendo que eu não posso viver disso, né. Dívida estruturada, o investimento no negócio, né, vamos pensar como investimento, não é investimento, é uma cobertura de caixa, né, um giro, mas a gente só faz com caixa livre ou com dívida estruturada. Então você pegar a dívida para compor giro é muito complicado, você pode estar entrando numa seara extremamente difícil, né, de sair mais à frente. Então o cenário tem que ser muito bem projetado. Uma das coisas que a gente fala muito na mentoria é fazer um negócio chamado runaway de caixa, né, entender qual é o seu burn rate ali, qual é a sua estrutura de caixa que você consegue sustentar, aguentar. E aí você fazer uma gordurinha, como se fosse a reserva de emergência. Então imagina que seu negócio ali, você tem um prazo de pagamento XYZ, um prazo de recebimento ABC, e aí dá um descompasso que muitas vezes pode atravessar um mês ou outro, né, cobrir um caixa negativo ou outro. O que é que você precisa fazer? Fazer uma cobertura aí, vou dar um exemplo, de 3 meses de caixa. Então, você tendo 3 meses de caixa com a liquidez diária, o que é liquidez diária? É você ligar para o banco, para o gerente, sacar aquele dinheiro e botar na sua conta para cobrir esse caixa. Então, você pode botar numa aplicaçãozinha boba, né, no CDB, no CDI, em qualquer coisa ali que você tire o dinheiro imediatamente para fazer a sua cobertura de caixa. Então, é importante a galera pensar nesse nível de reserva. Galera, o insight de hoje é para vocês ficarem atentos a esses documentos. É muito interessante se vocês conseguirem fechar um período, né? Pega aí 3 meses, 6 meses e faz essa experiência, né? Pega uma DRE, pega uma DFC, tenta montar bonitinho, não tem muito segredo, é basicamente estruturar as contas, entradas e saídas na, na, na DRE, pegar os documentos e alinhar nessa estrutura que a gente apresentou aqui, falou um pouco mais cedo, e aí entender a diferença de um e de outro, entender que mesmo dando lucro, às vezes esse dinheiro não vai aparecer aqui porque ele está projetado ou está segmentado de alguma forma, beleza? Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, é para trazer aqui para você muita informação de relevância, que é do dia a dia, é extremamente usual, são ferramentas de cabeceira que a gente literalmente usa na nossa jornada. Valeu, galera, nos vemos na próxima. Um abraço.